Por que sempre discutir sobre intercambiabilidade? Grande parte da resposta a doutora Maria já deu. Mas eu vou estressar um pouquinho mais os mesmos conceitos, só para porque isso era uma coisa que no ano passado, lá no grupo de trabalho, quando a Ana conversava comigo sobre a participação deles, né, do Conselho Nacional de Saúde no grupo de trabalho sobre biológico e tal, que se falava muito de intercambiabilidade, os documentos que eram feitos e tal, e eu sempre perguntava, mas vem cá, por como que se discute intercambiabilidade sem se discutir o motivo que nos leva a discutir a intercambiabilidade? Ou seja, se a gente não discutir o que leva a essa discussão, se a gente não tocar nesse ponto, a discussão sobre intercambiabilidade ela perde completamente o sentido. Então, grande parte dessa motivação, a doutora Marília já expôs aqui, e eu vou reforçar no começo da minha apresentação. Eu peço desculpas se eu estou sendo redundante. Então, vamos lá. Tudo se define em termos de prévia discussão a similaridade. Então, vamos lá, similaridade. O que é similaridade? Primeira coisa que a gente precisa saber de similaridade, que está claro que todo mundo já sabe. Similaridade não é identidade. Ser similar não significa ser idêntico. Apenas ser bastante parecido, mas não é ser idêntico. Então, sempre que eu falo disso, de uma forma para tentar reforçar esse conceito, eu sempre chamo as minhas amigas zebras. Porque as zebras são o maior exemplo que a gente pode ter sobre similaridade e não identidade. Não existe uma zebra idêntica à outra. Vocês nunca vão achar uma zebra idêntica à outra. Vocês vão achar uma zebra extremamente similar à outra, mas idênticas elas não são. Porque na biologia, na vida, não existe células idênticas. Você consegue reproduzir células extremamente similares às outras, mas idênticas elas não são. Então vocês podem depois, eu compartilho a apresentação, vocês vão ficar olhando para as zebras, ou então entra no Google lá, bota foto de zebras, pode olhar que elas não são idênticas, elas são extremamente similares. Isso é a única coisa que eu sei das zebras, tá, gente? Mas ela me ajuda bastante nesse conceito. Então, lembrando que a gente está falando de produtos similares, não idênticos, a gente começa a discutir a questão da nomenclatura. Como muito bem a doutora Marília falou, não é um genérico, e muito menos um biogenérico, porque eu já ouvi esse termo falado várias vezes. Biogenérico, gente, não existe, tá bom? Não existe genérico de biológico e muito menos biogenérico. A gente chama de biosimilar. Por quê? Porque ele não é idêntico. Insisto, são moléculas extremamente similares, moléculas cuja qualidade, cuja eficácia e segurança são compatíveis, são plenamente aceitáveis. Eu sempre falo isso. Se uma das minhas filhas precisar iniciar uma terapia biológica, ou eu mesmo, ou alguém da minha família, e no seu início de terapia biológica, o medicamento disponível para início da terapia biológica for um medicamento biológico similar, um biosimilar, e eu não tenho qualquer problema em relação a isso. Iniciaremos a nossa terapia confiantes de que vai funcionar, porque são moléculas de boa qualidade, são eficazes e são seguras. Isso, insisto, não está em discussão. Então vamos passar. Mas o fato é que elas não são idênticas e nem nunca serão. Serão sempre similares. Então vamos lá. Outro ponto importante, para que não fique jogado ao vento. A similaridade é algo, na nossa vida, no nosso dia a dia, algo bastante subjetivo. Eu posso achar que uma coisa é similar e outra pessoa achar que não. Né? Isso é muito comum. Então, eu vou dar alguns exemplos da subjetividade e da similaridade para mostrar para vocês o quão importante, eu vou falar em seguida, é a gente discutir a similaridade, algo que a doutora Marília também já demonstrou na sua apresentação. Então, vamos lá. A similaridade no nosso dia a dia é subjetiva. Eu posso dizer que eles são muito similares. Eu acho que são muito similares. Inclusive, os dois são dogs. Se a gente pode dizer que elas são similares, também acho que são extremamente similares. Esses dois são quase idênticos, né? São gêmeos conhecidos como gêmeos idênticos, né? Mas os gêmeos idênticos, eles são similares, na verdade, eles não são idênticos, né? Então, são dois gêmeos similares, né? Esses aí são muito similares, extremamente similares. E esses dois, então, são o fenômeno da similaridade, o Quentin Tarantino e o Roger Federer, né? Poderia dizer que são gêmeos idênticos também, ou gêmeos similares. Então, lembrando que na nossa vida, a gente tem muitos casos de similaridade onde a gente pode ou não concordar. Mas na saúde, a gente não pode pensar assim. A gente tem que ter segurança. E para a gente ter segurança em termos de similaridade, isso precisa ser comprovado. A gente precisa ter evidências. Exatamente por causa disso, e por serem os medicamentos biológicos tão grandes em termos de tamanho molecular,
peso molecular tão complexos em termos de organização celular, a gente precisa ter uma regulamentação própria para isso. E nós temos, desde 2010, a RDC 55 de 2010, que reza para a gente poder fazer a confirmação de que o medicamento é biológico, número 1, de que ele é um biológico similar, número 2. Então, a gente tem, na nossa regulamentação, que ela é muito particular, nós temos 2 braços que no final se dividem totalizando 3 braços de avaliação. Então, a gente tem o biológico novo e o biológico simplesmente biológico, produto biológico novo, produto biológico. Esse é um ponto muito interessante que eu vou só chamar a atenção para vocês, que é para amanhã não confundir ninguém. Assim, eu sou um fã da Anvisa, sou defensor da Anvisa, sou defensor da SRDC, que eu acho que ela é muito bem feita, se a gente for imaginar, foi feita há 10 anos atrás, como toda a regulamentação na ciência, ela precisa e deve ser revista periodicamente, porque a ciência é muito dinâmica, ela muda muito mais rápido do que você promove uma lei. Então, existem coisas que eu acho importantes ser debatidas, e uma delas é essa nomenclatura de biológicos novos e biológicos. Por quê? Porque os medicamentos biológicos, produtos biológicos novos, são os produtos antigos, ou seja, são os produtos inovadores, originadores, que foram aprovados por um registro de dossiê completo, demonstraram toda aquela comparabilidade com o medicamento que existia em questão, que não era, muitas vezes não era um biológico, ele fez um estudo de superioridade, demonstrou toda a cadeia de produção dele. Quando você chega num biosimilar, ele é categorizado pela Anvisa como produto biológico, simples assim. Mas ele é uma cópia. Ele é um novo, mas não é um novo, porque não é inovador. Então, isso gera confusão. Então, todo medicamento biológico que não é o originador, ou seja, que não é o novo, que não é o inovador, quando ele é aprovado pela Anvisa, ele passa por uma avaliação de comparabilidade, como muito bem falou a doutora Marília. Você tem que comparar head to head, cabeça a cabeça. Desde a parte de caracterização analítica, eu vou falar um pouquinho mais adiante, até a parte de estudos clínicos. E não se iludam. Não dá para aprovar medicamento biológico similar, anticorpo monoclonal, que pesa 150 mil Daltons, sem fazer estudo clínico. É verdade que os estudos clínicos são muito menores em termos de tamanho, mas não fazê-los em termos de segurança. Lembra que a doutora Marília falou sobre imunogenicidade? Não fazer um estudo de fase 3, um clinical trial, pensando principalmente em segurança, é um risco muito grande. Existem agentes regulatórios que têm discutido, inclusive cadeias de cientistas, a utilização ou não, a realização ou não de um estudo de fase 3, estudo clínico em humanos para biosimilar. Continuo defendendo que é de extrema importância você ter um estudo clínico para biosimilar. E existe uma outra fase que é o registro por via individual, que normalmente é atribuída a medicamentos biológicos menos complexos ou vacinas, que não são medicamentos, mas são produtos biológicos também. Tá bom, gente? Então vamos lá. Isso aqui a doutora Marília já mostrou, que é a aprovação de um. Vou ver se aparece na setinha aqui, isso. Que é a aprovação de um medicamento inovador, originador. A caracterização físico-química é única, a caracterização biológica é única, os dados pré-clínicos, farmacocinética, farmacodinâmica, ensaios clínicos. Então, vai aumentando a complexidade ou a exigência para uma aprovação desse medicamento à medida que ele vai se aproximando dos critérios clínicos. Quando a gente fala de biosimilar, existe uma diferença clássica. Por quê? Porque o mais importante que um biosimilar precisa demonstrar, lembra, gente, o produto ele já existe. O biosimilar ele quer ser uma cópia de algo que já existe. Então, a coisa mais importante que ele precisa fazer é a sua caracterização físico-química e biológica serem extremamente similares às do produto que já existem. Lembra? Sempre comparando com o originador, tá? Os dados pré-clínicos têm uma importância, mas depois que você conseguiu caracterizar a molécula, você já conseguiu demonstrar, inclusive, ou suspeitar que a qualidade dela está fundamentada. Quando você vai para o pré-clínico e farmacocinética, farmacodinâmica, você consegue, inclusive, ter um alto peso de valorização da capacidade de eficácia dessa droga, em comparação com a droga já existente. E aí, o ensaio clínico ele vai ser mais atribuído, hoje em dia, principalmente, à questão da segurança, da imunogenicidade. Vamos testar no humano qual vai ser a resposta clínica dele em termos de segurança. Tá bom? Então, é só para, na verdade, reforçar
o que a doutora Maria já tinha falado, tá bom? Isso aqui é só um exemplo que eu vou passar rapidamente de estudo clínico para medicamento biológico similar. Lembrando sempre que um estudo clínico, quando a gente quer que o outro, a gente faz um ensaio clínico de superioridade. O originador, quando foi aprovado, ele fez um ensaio clínico de superioridade em relação ao medicamento que ele queria demonstrar eficácia e segurança. No caso do biológico similar, a gente tem que fazer um estudo de equivalência. Por quê, gente? Porque o nome dele já diz tudo, ele é um similar. O que eu quero comprovar se eu sou uma fábrica de produto biosimilar? Eu quero comprovar que ele é tão eficaz, tão seguro, quanto o medicamento que já existe. Então, qual é o estudo que eu faço? De comparabilidade. O que eu faço? De equivalência clínica. Eu não quero mostrar que eu sou melhor que ele. Porque se por acaso no desenho de um estudo que foi feito para demonstrar equivalência, eu demonstro que eu sou melhor, eu não sou biosimilar. Eu saio dessa categoria. Então, eu só botei aqui para vocês verem como é importante. Eu vou me fixar mais no estudo de equivalência, onde você tem uma margem de superioridade, uma margem de inferioridade, e você o braço do paciente, tá, gente? Doce de análise. Um braço, a gente diz que é um grupo de pacientes. Então, tem um grupo de pacientes que recebe o medicamento originador, um grupo de pacientes que recebe o medicamento supostamente biosimilar, e eu comparo o resultado deles ao longo do tempo. Então, aqui o que eu quero mostrar, eu estou mostrando esses azuis aqui, porque todos esses 4 medicamentos, comparando com o medicamento originador, com o resultado que o medicamento originador teve com aqueles pacientes do braço ou do grupo de controle dele, eles estão dentro do limite de superioridade e inferioridade. Então, esses eu consigo confirmar, são medicamentos biosimilares. Bota o selo e vá para o mercado. Aqui, por exemplo, esse aqui, ele está superior em termos de avaliação. Então, ele não serve para esse exame. Mas, doutor Ricardo, ele é melhor. Que bom que ele é melhor. Volta para o laboratório. Estuda de novo. Tenta virar um biobetter. Faz alguma coisa agora. Biosimilar ele não é. Porque senão eu vou ter um problema seríssimo na hora que eu vá para a terapia. Então, gente, só para lembrar, esse medicamento não é biosimilar. Embora ele tenha sido melhor. Esses aqui são inferiores. E esse aqui é só para extrapolar mesmo, porque essa avaliação aqui é praticamente impossível de acontecer. Então, gente, só lembrando que eu tenho limite de superioridade, e eu preciso demonstrar a equivalência no ser humano. O ser humano tomou aquele medicamento e o resultado ficou equivalente com o do medicamento inovador, originador. Tá bom? Então vamos passar, porque isso aqui é complexo pra caramba, eu tentei simplificar. Finalmente, vamos falar da intercambiabilidade. Ou intercambialidade. É mais fácil falar intercambialidade, né? Então, mas fiquem à vontade. Se quiser falar um nome mais complexo, mais difícil, pode falar intercambiabilidade. Em inglês, interchangeability. Então, aí quando você faz a tradução, vai para intercambiabilidade. Então, vamos falar da intercambiabilidade. Primeira coisa, a intercambiabilidade, na nossa visão, é uma propriedade da molécula e deveria ser avaliada do ponto de vista regulatório. Ou seja, como que eu defino a intercambiabilidade? Como eu defino se esse medicamento é ou não intercambiável? Nós não temos isso no Brasil, eu vou mostrar mais adiante. Mas a troca em si, que é a prática que vem após eu definir se ele é intercambiável ou não, ou se eu não definir se ele é intercambiável ou não, ela está no dia a dia. Então a gente tem o que a gente chama de troca, o switching médico. O que é o switching médico? Imagina vocês que eu tenho um paciente, eu tenho uma terapia, eu prescrevi uma terapia para esse paciente, em algum momento, eu e o paciente, a gente chega à conclusão de que aquele medicamento não está tendo a eficácia que eu esperava, ou está tendo muito efeito adverso, enfim. O fato é que aquela terapia ela não está sendo, não está atingindo o objetivo que eu esperava, que nós, eu e o paciente, que lembre-se, essa decisão é sempre em conjunto, né? Que nós esperávamos para aquele paciente. Então, o que eu faço como médico? Eu proponho uma nova terapia. Então, eu mudo do medicamento Ricardo JX para o medicamento Priscila RF. Eu mudei de medicamento. Por quê? Porque aquele não estava funcionando. Mas aí você fala, não, doutor Ricardo, você tem um Ricardo RS, foi esse? Eu esqueci as letras que eu dei. Ricardo AB. No mercado, tem o biosimilar do Ricardo AB no mercado. Se o senhor não tentaria isso, eu vou responder, não, porque se ele é um biosimilar e ele demonstrou que clinicamente ele é compatível, não faz nenhum sentido
eu mudar para o biosimilar, porque se o inovador não está funcionando, eu não vou esperar que o similar dele funcione, porque ele é similar, afinal de contas. Então, essa mudança médica, ela vai para um outro medicamento, tem um viés. Imagina que eu tenho um paciente que tem uma terapia com um biosimilar e ele não funciona, eu não vou mudar para o inovador, porque eu não espero melhora clínica, porque eles são compatíveis clinicamente. Eles são equivalentes clinicamente, eles demonstraram isso. Então, eu espero que mudar uma terapia para outro medicamento. Aí agora a gente vai para o outro lado aqui, para o lado rosinha, que são as razões não médicas, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, são razões econômicas, né? Ou muitas vezes conveniência até do paciente, mas normalmente são razões econômicas. Né? A fonte pagadora decide fazer uma troca da minha terapia, aí sim, por um biosimilar, ou até mesmo de um biosimilar para um originador, porque se a gente for pensar em Brasil, em mercado público, as compras são feitas centralizadas por licitação. Se o originador naquele momento estiver com preço mais atrativo para o comprador, ele vai comprar o originador, ele vai comprar o que tiver mais atrativo. Essa é a regra hoje, né? Que a gente tem hoje em dia. Então, essa troca não médica, ela leva a algumas preocupações. A primeira delas é uma preocupação científica pura e simples. Né? A troca de agentes imunogênicos, porque todo medicamento biológico é uma proteína. Toda proteína ela tem o poder de gerar uma reação imune no nosso organismo. É assim que ela trabalha, inclusive. A doutora Marília falou muito bem sobre isso. Então, eu tenho uma preocupação natural, eu tenho um sistema imunológico. Vamos imaginar um paciente estável, paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, que está estável no seu tratamento com aquele medicamento biológico. Para o meu sistema imunológico, uma troca pode até nem ter tanto, afetar tanto o meu sistema imunológico. Ele certamente vai olhar para aquela nova droga e vai perceber que ela não é idêntica. Ele vai perceber. Ele pode, de cara, criar um problemão, brigar, ficar louco e começar a criar anticorpo antidroga. Pode. Ou pode não. Ou ele pode ficar só com aquela pulga atrás da orelha. Mas e na próxima licitação? Vem um outro medicamento. Aí, digamos que volte o originador. Aí o que o seu imunológico vai fazer? Ué, mas não é você? Era você? Mas agora voltou para aquele primeiro? Então, essas trocas em escala, elas certamente vão enlouquecer a cabeça do teu sistema imunológico. Ele vai ficar louco, doido. Isso é um balaio de gato. Não tem jeito. Ele vai. Imagina que você tem uma namorada ou um namorado que tem irmão gêmeo. Você sai com ele um dia, e no outro dia vem o irmão gêmeo. Você vai olhar e fala, pô, não é você, né? Ou é? Vou ficar na dúvida. Amanhã volta o outro, amanhã vem o outro. Mas e se ele gêmeo? Você vai ficar louco. O sistema imunológico fica também. Em algum momento ele vai pirar. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Vamos tentar diminuir administrativamente que isso ocorra. Qual que é um outro grande problema? Se isso acontecer com um paciente, o médico provavelmente só vai saber dali a, sei lá, 6 meses, 8 meses, depende. Não sabe quando é que é a próxima consulta. Né? Se o paciente estiver estável, os espaços de tempo, normalmente eles aumentam. Né? E no caso da oncologia, por exemplo, não é o caso de vocês, né? A gente está falando de doença inflamatória intestinal, mas no caso da oncologia, o paciente está estável com aquela terapia, ele vai correr o risco de fazer uma mudança? Enfim, então são vários pontos que a gente deve questionar. Mas por que a gente questiona isso tudo, Ricardo? Eu vou dizer por quê. Porque a gente ainda não tem evidências robustas, científicas, que garantam que essa troca, ou que essa múltipla troca, é segura. É só por isso. Porque na hora que tiver, o médico não vai pensar em 2 vezes, não vai nem se preocupar. E essa discussão que a gente está tendo aqui agora não vai nem existir, não vai fazer sentido. Ela só faz sentido porque a gente ainda não tem evidências que garantam que essa troca é segura. Principalmente essa troca quando não é definida pelo médico e o paciente, e sim por quem compra o medicamento. Porque se acontece alguma coisa amanhã, a gente tem uma coisa chamada farmacovigilância, que tem muitas dificuldades de funcionamento ainda no Brasil, que é toda avaliação depois que o paciente começa a usar o medicamento. Se o paciente começa a ter múltipla troca, como que você faz uma farmacovigilância bem feita? Como que você, digamos que tem algum problema, como que você vai saber se foi por causa do medicamento 1, do 2, ou da troca entre eles, ou do 3, que eventualmente entrou, 3, 4 biosimilares aprovados no mercado? A gente sabe que está aqui na porta já, na Europa já tem. Aliás, no Brasil já tem. É porque não está comercializando ainda, mas a gente tem produtos já com 3 biosimilares, ou seja, 4, o inovador é mais 4. Tem produtos com 4 biosimilares. Então, como que a gente vai administrar isso? Como que o paciente e o médico vão administrar?
É complicado. Então vamos passar o slide. Isso tudo porque o exercício da biosimilaridade, que é aquilo que a gente falou lá atrás, aquelas pirâmides invertidas, que a doutora Marília também falou, o exercício da similaridade, a única coisa que ele traz para a gente, e que é de grande valor, é confirmar a similaridade. Eu demonstro que as duas moléculas são similares em termos de qualidade, eficácia e segurança. Isso é o que faz o exercício da biosimilaridade ou o exercício da similaridade. Mas ele não define intercambiabilidade. Porque em nenhum momento daquele estudo que foi feito para aprovar o medicamento biosimilar, em nenhum momento o exercício da intercambiabilidade foi feito. Eu vou trazer de volta aqui aquele estudo que eu mostrei. Em nenhum momento, lembra que eu falei dos dois braços, que são dos dois grupos de pacientes? Em nenhum momento durante esse estudo que vocês estão vendo na tela, houve uma troca. Em nenhum momento o paciente que estava aqui nesse grupo tomou o medicamento desse grupo, ou que estava nesse grupo tomou desse grupo, e vice-versa, ou fez essas múltiplas trocas. Não, só não teve isso. Então, a única coisa que eu posso garantir com o exercício de similaridade é que eles são similares. Mas eu não posso garantir que eles são intercambiáveis. Tá? São outras formas de estudo que até eu vou citar um pouquinho aqui. Então, lembrando, o exercício da similaridade não define intercambiabilidade. Não me dá segurança para intercambiar, porque foi aprovado, e muito bem aprovado, pela nossa agência regulatória como um medicamento biológico similar. Tá bom? Então, vamos lá. Os Estados Unidos, o que ele fez para tentar resolver isso? Ele publicou uma norma, uma lei, explicando quais são os critérios que o medicamento biológico similar deve ter para ser considerado um medicamento biológico similar intercambiável. Ou seja, quais são os exercícios que ele tem que fazer, né? Eu digo, ensaios clínicos, farmacocinética, para mostrar que ele, além de ser similar, ele também é intercambiável. O que eu posso dizer para vocês, essa norma foi publicada em 2019, mas ela já tinha um draft dela, um rascunho, desde 2017, então ela já estava valendo desde 2017. O que eu posso garantir a vocês é que hoje no mercado, 2020, no mercado dos Estados Unidos, que é o único país onde tem uma regulamentação para demonstrar isso, não tem nenhum medicamento biológico similar intercambiável. Digo em termos legais. Todos eles são medicamentos biológicos similares não intercambiáveis. E no Brasil? Bom, no Brasil nós tivemos uma nota de esclarecimento, não é uma norma, uma nota de esclarecimento de 2017, que depois foi revisada em 2018, que diz o seguinte, em linhas gerais, tá? A Anvisa determina ou explica nessa nota, ou esclarece nessa nota de esclarecimento, que o papel da Anvisa é cuidar do registro do medicamento. Então, que do ponto de vista do registro do medicamento, todos os medicamentos que cumprirem com os requisitos que estão na nossa RDC 55 de 2010, que eu falei lá no começo, vão ser considerados medicamentos biológicos similares. Ponto. Que ela não se sente confortável para determinar critérios de intercambiabilidade. Mas que, na sua visão, Anvisa, ela sugere que essa seja uma decisão tomada entre o médico e o paciente, para que a gente não tenha problemas com farmacovigilância. E ela vai mais além. Ela entende que não são adequadas as múltiplas trocas. Lembra, licitação, um dia compra uma, no outro dia compra outra, um dia compra uma. Aí o paciente, cada vez que vai lá na farmácia de alto custo, pode receber um medicamento de um produtor diferente. Então, a Anvisa entende que essas múltiplas trocas não são aceitáveis ou não são adequadas. Ótimo, mas isso não é lei. Então, o comprador, no caso do Sistema de Saúde, Sistema Único de Saúde, o Ministério de Saúde, ele vai comprar de acordo com o que ele acha que é mais conveniente. Uma vez que isso não é uma determinação legal, é uma nota de esclarecimento, é um ponto de vista. Vamos lá, estamos já terminando. Essa é uma coisa que me preocupa demais na intercambiabilidade. Vocês vão olhar aqui, lembre-se de uma coisa, sempre que a gente faz aquele estudo de similaridade, de comparabilidade, a gente tem um medicamento de referência, ele é único. Sempre que eu vou comparar, eu comparo com ele. Se eu sou uma empresa que vou fazer um biosimilar do Ricardomab, e esse aqui é o Ricardomab originador, o que eu vou fazer? Eu vou me comparar a ele. Todo aquele exercício, aquela pirâmide, eu vou fazer comparando com ele, para demonstrar que eu sou similar a ele, e que eu sou bom, tenho eficácia, sou seguro, sempre com o Ricardomab aqui da originador. Se vier uma outra companhia querendo produzir o Ricardomab, que não é a minha companhia, o que ela vai vir? Ela vai trazer o produto dela aqui e vai fazer o quê? Comparar com o Ricardomab originador. Se vier uma terceira companhia, o que ela vai fazer? Comparar com o Ricardomab originador. Então, é o que eu estou mostrando aqui.
esse medicamento aqui, biosimilar B, ele foi comparado ao medicamento de referência, que é o Ricardo Mabe, aqui, originador. Os medicamentos que vierem a seguir, os biosimilares C, D, E, F, o que eles vão fazer? Comparar com o inovador, com o originador, porque é um medicamento de referência. Mas, e entre eles? Não vão comparar, não? Não. E com o medicamento? Quando você for receber o medicamento, esse aqui é um plano de um medicamento biosimilar aprovado, o segundo, o terceiro ou 4. Quando você tem um biosimilar aprovado, você tem esse tipo de troca. Quando você tem 2, você já tem uma troca entre 2 produtos que não foram comparados entre eles. Eles não foram comparados. E eu sei que eles não são idênticos a esse. Logo, eu imagino que eles não sejam idênticos também, porque eles sequer foram comparados. E quando eu tenho 4, eu tenho aqui o originador, eu tenho esse que foi comparado com ele, foi comparado com ele, foi comparado com ele. Mas esse não foi comparado com esse, nem com esse e nem com esse. Nenhum desses foi comparado entre eles. Então, no momento que eu faço um intercâmbio, uma múltipla troca, utilizando mais de um medicamento biosimilar, de certa forma, eu estou aumentando a minha incerteza. Porque eu sequer posso garantir que eles são similares entre eles. Porque, como muito bem disse a doutora Marília, as diferenças são muito pequenas. E é verdade. E elas não chegam a determinar variação clínica. É verdade. Mas quem me garante que essa pequena diferença desse medicamento aqui para o inovador é a mesma pequena diferença desse para esse, e a mesma pequena diferença desse para o inovador e desse para o inovador? Quem me garante isso? Eles não foram comparados entre eles. Então, numa múltipla troca, onde você tem mais de um biosimilar aprovado, você está aumentando a tua incerteza. Né? Porque você sequer sabe qual é o grau de similaridade entre os biosimilares aprovados. Você sabe que eles são similares ao inovador, mas e entre eles? Então, isso é uma preocupação que eu tenho e que eu deixo aqui para todos refletirem. Bom, para finalizar, vou lembrar da zebra, porque esse conceito é importante. Estamos falando de 2 drogas, 2 produtos extremamente similares entre eles. Todos eles comprovaram qualidade, eficácia e segurança, mas eles não são idênticos. Eles são similares, não são genéricos, não são biogenéricos, são biosimilares. Tá bom, gente? Para finalizar mesmo, eu sempre mostro a Manuela e a Valentina os meus produtos biológicos que eu produzi em casa junto com a minha esposa, aliás, que ela produziu com uma pequena ajuda minha, né? Porque o homem é um mero fornecedor de DNA nessa questão biológica, principalmente. Depois não, que a gente trabalha muito também, mas na questão biológica nós nós oferecemos um DNA nosso, ou 23 cromossomos, e aí temos essas 2 beldades, meus troféus, que eu garanto a vocês, que foram feitos, vieram da mesma fábrica, inclusive. E eu garanto a vocês que elas são similares, mas elas não são idênticas. De forma alguma. Em nada elas são idênticas. Então eu deixo aqui, gente, o meu agradecimento, o meu contato. Fiquem à vontade para me contactar sempre que quiserem, com o maior prazer. E a minha apresentação fica disponível também para a BioRede compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade.